vocês. Nós vamos fazer três coisas. Eu vou falar um pouco do Maria José no início. Depois o Rogério, que vai voltar. Ele saiu para buscar o filho do colégio desse prédio ontem. E depois tem aqui, nós vamos exibir a última vez que o Maria José veio aqui à academia, e a fala que ela fez, eu não sei se vocês estavam presentes, foi na comemoração dos 50 anos em que ela estava na academia, né? Então eu fico meio em dúvida se eu não vou estar aqui falando várias coisas, tipo ensinar Pai Nosso a ser obrigado. Que vocês todos conhecem, né? Eu começo cumprimentando todos, né, os acadêmicos que estão aqui, vocês, os familiares, a Maria Gabriela, que nós tivemos tanto contato nesses últimos tempos, né? Eu vou começar confessando que eu fico honrado de estar aqui nessa circunstância de ser o presidente da academia, nesse momento, para saudar Maria José Queiroz em nome dos nossos pares. Depois, né, da perda da nossa confreira, né, como nós fizemos no ano passado, praticamente um ano, né, porque foi início de dezembro, e que esteve aqui por 55 anos. Né, é um dos exemplos de muito tempo na academia. Agora eu vou também dizer, né, que essa primeira confissão é de ordem institucional, mas vou acrescentar também que tem uma razão pessoal para meu contentamento, né? Como a Maria José era muito amiga do Monsenhor Messias Sena Batista, que era parente da minha mãe, então ela cultivava relações de amizade também com a minha família. Eu era menino mesmo, 4 anos, 5 anos, e eu ouvia sobre Maria José na minha casa. Eu ouvia, por exemplo, o Monsenhor dizer que ela era a pessoa mais inteligente e culta que ele conhecia. As histórias do concurso de cátedra da universidade, mesmo ele estando nessa época paralítico, ele havia tido um AVC, ele fez questão de assistir na cadeira de rodas, foi na Fafiche de Santo Antônio. Além de outras histórias, né? Por exemplo, a minha mãe sempre dizia que Maria José ia para a França ensinar francês para os franceses. Então, toda essa fama cercou a minha infância e adolescência. Depois, como colega da Maria José na Faculdade de Letras, eu acompanhei a fase produtiva, né, de pesquisadora, como aluna a partir de 72, de 77 como professor, ela já estava lá há muito tempo. Maria José chegava de manhã, né, ia para o seu gabinete, e desde que ela estivesse lá dentro, o que se ouvia era o tac-tac-tac da máquina de escrever, funcionando constantemente. E aí aparecendo, né, os livros, os artigos, tudo isso que ela produzia incessantemente. Eu estou falando isso para mostrar que, se eu não fui próximo dela a ponto de ser familiar com vocês, eu estive distante de um modo, não absolutamente, né, de modo a acompanhar essa fama, essa realização de Maria José. Bom, Maria José nasceu em 1936, né, vocês sabem. Aliás, todos vocês aqui são parentes, né? O João Queiroz, a Lorena Camargo Queiroz.
recordando, né, fez o curso secundário no Colégio Sacré-Cœur e em 1955 concluiu o bacharelado em Letras Neolatinas naquela então a Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, hoje é a Faculdade de Letras da UFMG. Estudou também música, canto, né? Logo iniciou a carreira como professora, em 56 e 62, como professora de português e francês no Colégio Estadual, também no Instituto de Educação e também no Colégio de Aplicação da Universidade, que é atualmente o Centro Pedagógico. Teve vários alunos, né? Um aluno famoso que ela teve no Colégio de Aplicação foi o Frei Beto, que escreveu um interessantíssimo artigo falando sobre o Maria José na época do falecimento dela. Já em 57, entre 57 e 51, ela ensinou língua e literatura espanhola e literatura hispano-americana na Universidade Católica de Minas Gerais, atual PUC, né? Em 60, defendeu a tese de docência em literatura hispano-americana na Faculdade de Filosofia e em 62 já se tornou catedrática da mesma disciplina, também na mesma faculdade. Bom, quando a gente vai falando assim de datas, né, e de dados, tudo fica muito frio, né? Mas eu queria chamar a atenção para o quanto há de incomum nesses dados que eu acabei de arrolar, né? Alguém que termina o bacharelado no curso superior com 20 anos, começa a carreira na mesma idade, ingressa como professor de ensino superior com 21 anos, faz a livre docência com 24 e se torna catedrático da Universidade de 2006. Nossa. É um percurso simplesmente impressionante, né? Aqui foram se somando outras realizações, entre as quais o ingresso aqui na academia com 28 anos, uma coisa também raríssima. A gente costuma entrar muito mais idoso, né, na academia. O Ângelo Osvaldo fala na homenagem, não é a parte que eu vou passar, que ele se lembra da Maria José visitando o pai dele, que era o Zé Osvaldo de Araújo, membro da academia, para pedir o voto quando da eleição, né? E acompanhada de um cabo eleitoral que era ninguém menos que a Henriqueta Lisboa, que também era a única mulher da academia, estava andando com a Maria José para a Maria José ser a segunda eleita, né? Mas a primeira que tomou posse, que é a posse da Henriqueta, demorou mais tempo. Bom, voltando aí à cronologia, né? Em 65 a Maria José foi convidada para lecionar na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, como professora visitante. Ficou nos Estados Unidos 2 anos, andou por outras universidades americanas, né? Universidade Wisconsin, Carolina do Norte, Harvard. Em 68 e 71, aí foi como professora associada para a Sorbonne, em Paris. Andou também por várias universidades europeias. Nesse período, ganhou uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian para estudar o poeta português, Eugênio de Castro, durante as férias. Esse detalhe mostra que nem nas férias ela parava de estudar, né? Bom, ela foi diretora do Departamento de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, quando ela realizou, né, a nova Feira do Livro em 73, 74. Voltou várias vezes à França, fez pesquisa na Universidade, na Biblioteca Nacional de Paris, e começou a produção, ou continuou, né, a produção iniciada muito cedo no campo da pesquisa. Aqui no que está no escritório, né, tem as fichinhas, né, aquilo é bem de pesquisador, né? Tudo aquilo é antes do computador, né, em que a gente anotava fichas para depois escrever. Bom, o primeiro livro é de 61,
Aliás, o primeiro livro é anterior, né, é de 61, que é a expressão poética, né, de Juan Ibarburu, né, que venceu o prêmio Pandiaca Lojas de Educação, da Secretaria de Educação Federal, e o prêmio Otto Lynch Bezerra de Mello, da Academia Mineira de Letras, como o melhor livro publicado no ano anterior. Essa é a tese da livre-docência, né, transformada em livro. O segundo livro, que chama do Indianismo ou Indigenismo nas Letras Hispano-Americanas, é de 62, e ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Ela ganhou outros prêmios, né, inclusive o prêmio Jabuti em 99, e começou, a partir de 62, da década de 60, a publicar artigos na revista Critério, da Faculdade de Filosofia, né, da UFMG, ao lado de outros professores, como Arthur Estiano Benoso, Francisco Magalhães Gomes e o Eduardo Friero, né, que havia sido professor dela. O primeiro artigo é de 66, a América Latina no Mundo Moderno. É um artigo muito interessante, discutindo as percepções da América Latina sobre várias perspectivas, a música, a alimentação, a cultura, como é que as pessoas comuns viam esse pertencimento, como é que a elite, lutando, recusava esse pertencimento, pensando que estava mais ligada à Europa. Dois números depois, ela publica Pablo Neruda, Poeta da América. E uma coisa para se avaliar é a importância que o Magalhães teve para mudar uma situação que existia naqueles anos 60, né? Que era um completo desconhecimento ou intencional desconhecimento da parte de nós brasileiros com relação à América Latina, principalmente na parte de literatura, de cultura, etc. Foi muito importante para isso o suplemento literário de Minas Gerais, e a Ana José começou a colaborar na época ainda em que era diretor o Murilo Rubião. Então, dos artigos sobre a América Latina que se multiplicaram no suplemento a partir de 67, o primeiro é da Henriqueza Lisboa, chamado Alfonso Reis, ensaísta e poeta, e os dois seguintes são do Maria José, publicados em 68. A América Nossa é a outra, um artigo com duas partes, e depois Rubem Dari e o modernismo hispano-americano. Ela continuou contribuindo para o suplemento, aí a partir de 72, o suplemento já sob o comando do Ângelo Oswaldo de Araújo dos Santos. Bom, dos livros, né, eles são 33, que é uma cifra considerável para qualquer autor, ainda mais em vista de eles não se reduzirem só a ensaios ou só ficção, mas nesse trânsito entre as duas obras. Além dos livros a que eu fiz referência, né, os dois antigos, né, ela publicou, eu não vou ler toda a lista, aliás, a maioria está exposta em cima, né? Presença da literatura latino-americana em 71, publicou em Portugal, né, César Valerro, Seria Existência, a literatura encarcerada, que é um livro famoso, né, pela civilização brasileira, em 81, a comida e a cozinha, iniciação à arte de comer, né, pela editora Forense, em 88, a literatura alucinada, do êxodo das drogas, a vertigem da loucura, em 90, de novo, né, a literatura e o gosto impuro da comida, em 94,
A Literatura do Exílio, né, de 98, eu estou soltando, tá? E o último, Em Nome da Pobreza, em 2006. Esses são os ensaios, né? Em poesia, ela publicou os primeiros em Portugal, especificamente em Coimbra, Exercício de Levitação em 71, Exercício de Gravitação em 72, etc. Até o último, né, que é Desde Longe, que saiu em 2016. Ainda no meio dessas incursões pela poesia, ela publicou um volume interessante, misto, né, chamado Como Me Contaram Fábulas Historiais, em 73, que tem prosa e que tem poesia, e ela é dedicada a lugares e épocas de Minas Gerais, sob a égide do primeiro poema, que começa assim, né? Minas soluça em todos os nossos remorsos. E depois, mais à frente, falando de Vila Rica, ela diz: Vila Rica, Vila Pobre, gente rica, gente pobre, pobre gente, rimas pobres, rimas ricas, bárbara do mau caminho, estrela do norte perdido, no desnorteio do afeto, na razão em desvario. Rimas pobres, rimas ricas, Cláudio inventa suicídio para desculpa de assassinos. Vila Rica, Vila Pobre, gente rica, gente pobre, pobre gente. Bom, como prosadora, ela publicou livros de contos, né? O primeiro Amor é o Amor Vingador, e os romances, né? Ano Novo, Vida Nova, que é de 78, saiu pela Civilização Brasileira e ganhou o prêmio Pen Clube do Brasil. Depois, Invenção das Duas Vozes, de 78, pela mesma editora. Homem de Sete Partidas, de 80. Joaquina, Filha de Tiradentes, né, lançada pela Marco Zero em 87, e que acabou sendo o trabalho de mais sucesso e serviu de base para a novela da Rede Globo, né, que é Liberdade, Liberdade, de 2016. Bom, vem aí outros romances, até o último, que foi lançado nessa sessão, que nós vamos ver uma parte, né, chamada Terra Incógnita. Bom, a contribuição para a literatura infantil juvenil, com 2 livros, né? Operação Estranja Móvel, Ecologia e o Domínio do Mundo, de 87, e Chapéu Encantado, de 92, e o livro de memórias, né? O livro de minha mãe, de 2014. Bom, eu tenho consciência, então, de que, sendo assim extensivo nessa referência à obra da nossa homenageada, eu também terei sido inconveniente do ponto de vista de vocês que estão ouvindo. Mas para falar de um escritor, eu preciso falar da obra, né? Que vem merecendo a atenção da crítica ao longo dos anos, gerando trabalhos aí de pós-graduação, de artigos, livros, etc. Eu fui extensivo também porque é essa obra que dá a dimensão do legado que a Academia Mineira de Letras hoje está recebendo de vocês, né? Não só que nós recebemos tendo consciência da responsabilidade não só da preservação do acervo, que guarda tanto da Maria José quanto de pessoas que lhe foram queridas, como sua mãe, Pedro Nava, Cassandra de Andrade, Eduardo Pinheiro, como nós temos consciência também da responsabilidade de promover o estudo desse acervo, de onde vão surgir mais volumes que vão ser acrescentados aí à própria obra da Maria José, considerando a existência tanto de inéditos, quanto a necessidade de organização dos dispersos em revistas e jornais, como esses que eu fiz referência aí. Bom, mas de novo eu tenho de concordar que, por mais importante e interessante que seja, essa listagem de obras também acaba sendo uma coisa fria. Então, eu vou enfrentar o desafio de tentar caracterizar uma personagem tão rica quanto Maria José de Queiroz. Bom, antes de tudo, né, Maria José foi educadora. Uma educadora competente e exigentíssima.
que é a voz comum dos alunos, tanto do Colégio Estadual, na Instituição do Colégio de Aplicação, na Universidade Católica e na Universidade Federal de Minas Gerais. Da minha época de estudante, nos anos 1970, eu recordo que contavam os colegas que seguiam a licenciatura em espanhol. Eu não era dessa licenciatura. Primeiro dia de aula, da disciplina Literatura Hispano-Americana, Maria José chegava e perguntava aos alunos se eles já tinham lido a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante, o Cantar de Milcide, o Quixote, porque sem isso não tem jeito de estudar literatura latino-americana. Eu ouvi de um outro colega uma vez, né, que um dia ela entrou na sala de aula e no quadro negro alguém havia escrito num espanhol macarrônico: "El mundo necessita de amor". O que de pronto a Maria José corrigiu, já que necessitar em espanhol é transitivo, não precisa ter dia, e substituiu a frase assim: "Lo que el mundo necessita é gramática". Eu acho que continua necessitando muito. Amor também, mas que não transforma um tanto de gramática. Bom, eu vou acrescentar outros lados aí, né? A erudição. Numa entrevista dos anos 80, 90, não vou guardar, uma entrevista para o jornal, ela deu na casa lá da Rua Juiz de Fora, né? Interrogada pelo repórter sobre como é que ela escolhia os temas sobre os quais ela escrevia, ela respondeu: "Eu escrevo sobre o que eu estou estudando". Bom, quem está acostumado com a produção acadêmica, já conhece o estilo que se espraia ali com pleno domínio por todos os aspectos de um tema, com exercícios comparativos e transdisciplinares, mesmo na época em que isso não era regra nem a moda. Havia mesmo quem considerasse difícil ler os ensaios da Maria José. Isso é um comentário da minha mãe, então. Ela dizia que tinha tantas notas que era complicado ler, mas eu tenho em conta que notas são um presente que o autor dá para o leitor, na medida que elas conservam justamente algo da pesquisa, que ela está nascendo no livro, ampliam o diálogo do autor com os seus pares, e principalmente indica os caminhos a quem se interessar pelo assunto, como alguém que vai na frente e guia os que vêm depois. Esse gosto, eu gosto muito de escrever com muitas notas, tá? Eu acho que eu me formei um pouco desse gosto por notas, lendo os artigos do trabalho do Maria José. Agora, isso não é exibição, né? Não é afetação, tá? É simplesmente o uso do conhecimento acumulado e que está, inclusive, nos romances. Os romances também exigem pesquisa. Vamos pensar na Joaquina Filho de Tiradentes, que exigiu uma pesquisa enorme. Eu vou dar mais uma pincelada, tá? Nesse perfil da Maria José, no que eu consigo. Lembrando uma qualidade inegável, né? A sofisticação da escrita. O estilo apuradíssimo, né? Sem concessões. Isso que ficou caracterizado, né, nela a partir de um comentário de Pedro Nava, né? Que diz que ela escrevia com a habilidade de uma artesã das palavras. Cada palavra está no lugar certo. E, finalmente, né, vamos concordar quanto a Maria José era uma pessoa elegante. Virtude que tanto nos faz falta também hoje em dia, né, no mundo. Bom, a elegância não se reduz a bons costumes, nem a moda, nem a modelo de comportamento. É mais uma forma de se pôr no mundo com medida da conveniência, do decoro, da simplicidade. E é claro que se manifesta também, né, nos costumes, nas vestimentas, no comportamento, mas principalmente na afabilidade nos encontros com o outro. Agora eu vou aproveitar para chegar nesse ponto para terminar com mais um caso. Esse eu não presenciei, mas eu ouvi de uma colega também da faculdade, a professora Solange Ribeiro de Oliveira, que conviveu muito mais com a Maria José, naturalmente, e que esteve presente ao concurso de cátedra
da Maria José. O concurso exigia tese, mas exigia também uma aula. Tinha a prova didática. A aula era uma exposição de um tema e não podia ultrapassar 60 minutos. Existia na Faculdade de Filosofia um relógio que não marcava horas, ele simplesmente marcava 60 minutos. Na verdade, era um cronômetro, embora uma forma de relógio. No começo da aula se dava a corda e ele ia porque não podia passar nem um minuto depois dos 60, senão era desclassificado. A Maria José estava lá. Eu vou usar a memória da Solange, tá? Elegantíssima, num vestido de seda, inclusive a Solange lembra tudo isso. Estava na última frase, tá? Que ia fechar a aula, quando o relógio começou a estribular. Agora eu vou fazer a performance como narrado pela Solange. Ela então se voltou, pegou o relógio na mesa, segurou e disse as últimas palavras. Evidentemente o vestido acompanhou também, e de tal forma foi impressionante que mesmo que não se use esse concurso, o público simplesmente aplaudiu. Bom, eram essas palavras que eu queria dizer sobre Maria José, insistindo na alegria que nós temos de receber hoje o acervo. E agora eu convido vocês a ouvir a própria Maria José no trecho da última vez que ela esteve aqui. Como isso foi em 2019, né? Provavelmente deve ter sido a última aparição pública também dela. Foi a última aqui na academia. E depois da pandemia, né, 2020 e 2021, tudo ficou suspenso. Muito obrigado pelo tempo. Apenas que os nossos pesquisadores se desloquem uma cadeira para o lado, porque eu também me deslocarei uma cadeira para o lado, porque aqui nesta cadeira, a cadeira da presidência, se assentará para a sua palavra de agradecimento, Maria José de Queiroz. Vejam só a que ponto chegamos. É o que se paga por escrever. Eu rabisquei alguma coisa aqui, porque eu sabia que a Lisley é uma mestra em tudo, não é só na sala de aula, não. Ela continua a ensinar fora da sala de aula, né? Então, nós estamos aqui para aprender com a Lisley, mas os elogios todos que me fizeram, eu despeço, por favor, passá-los na metade, pelo menos, viu? E agradeço muitíssimo. E o melhor nisso tudo é que justamente a professora Lisley acaba de voltar do Rio de Janeiro, onde ela participou de um curso sobre as mulheres que matam. Então, e tenho certeza de que ela pensou em algumas dessas senhoras do amor cruel e amor vingador, não é? Que foi anterior a essa belíssima experiência que ela deve ter feito com todos os seus amigos, não é? Então, muito bem. E eu vi um filme que é sobre o homem que mata. É um filme terrível, que é esse tal de Coringa, e que eu não aconselho a ninguém, porque eu voltei para casa doente e tive que passar por uma farmácia. É fato.
boato, não é boato, não. Eu falei com a mocinha assim, me arruma qualquer coisa aí, porque eu não consigo nem andar para chegar até a minha casa. E depois, chegando à minha casa, eu não fui para casa, não, passei pela casa da vizinha, porque ela tem uma filha que é encantadora e que é uma grande leitora. Ela me falou, mas você não leu na sua infância? Você não sabe quem é o Coringa? Eu falei, não sei não, eu não lia livro história em quadrinho, não. Quem lia história em quadrinho era o meu tio, que na nossa família todo mundo lê, mas cada um tem o seu gênero. Então, meu tio era leitor do gibi, né? A minha mãe era leitora de toda a história da antiguidade clássica. A outra tia só gostava de histórias do tempo dos reis. E depois, uma terceira, ou quarta, ou quinta tia, não sei, é que só gostava de histórias de amor. Então, mas todo mundo lia, era uma coisa terrível. E depois comentavam entre elas o que tinham lido, e sempre para mim era a beleza de pertencer a essa família maravilhosa que eu tive, que era a família da minha mãe. E a minha mãe, como gostava das coisas que eram importantes e sérias, né, muito sérias, e depois ela criticava as irmãs que ficavam com esses romancinhos. Assim. Muito bem, mas há o seguinte que eu gostaria de lhes dizer. Eu sei que posso contar, pelo que eu ouvi aqui hoje, com quem me apresente. Dessa maneira, como eles falaram, então vou passar pelo mundo só com flores e muitas coisas mais, né? E a esta data, a casa que é a casa onde eu comecei a frequentar a Rua dos Tupinambás, ao endereço anterior da Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, sob a presidência de Vivaldi Moreira, escritor e irmão do nosso colega, a Universidade Federal de Minas Gerais, que era o poeta Edson Moreira, e que deixou um filho. E cuja senhora, cuja viúva, não é? Eu gostaria muito de ter visto, porque todos os domingos minha mãe e eu íamos almoçar em sua casa, que fica muito longe, é um sítio maravilhoso, e ríamos o tempo todo com Edson Moreira, um grande poeta e uma pessoa maravilhosa, encantadora. Não é? Então, muito bem. E acontece que tínhamos nós, entre o Edson Moreira e o grupo do Edson Moreira, que lhe frequentava a casa, um grande amigo e também poeta, escritor, médico e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, que era o professor Mário Mendes Campos. Pai de quem? Do chamado Paulinho, não é? Que é o Paulo Mendes Campos, também grande poeta. E que também escrevia, e era um grande apaixonado da literatura hispano-americana. Escrevia muito sobre os autores hispano-americanos. E foi assim que nós nos conhecemos, porque eu era uma especialista da literatura hispano-americana e ele apaixonado pelos grandes escritores da literatura hispano-americana. Além disso, poeta ele próprio, o médico e professor de quê? De patologia geral. Todas as doenças, imagine. Então, de modo que era um grande médico, um grande professor e pai de um poetinha, o chamado poetinha, que era o Paulo Mendes Campos, né, que era uma pessoa encantadora. Bem, então, além disso, foi o professor Mário Mendes Campos quem lutou pela minha eleição à Academia Mineira de Letras. Então, fiquei também a dever ao professor Mário Mendes Campos essa eleição, né, que depois foi quando, justamente nesse período em que estava a academia, a Rua dos Tupinambás. E depois passou por algum tempo, ficou perdida, e até que o próprio Vivaldi Moreira, irmão de Edson Moreira, conseguiu essa casa, e foi uma luta, uma grande luta para comprá-la, porque havia questão de dinheiro, e depois todo mundo achou que esses poetas todos são loucos, não é? Que querem gastar dinheiro. Então, mas os poetas justamente nos deram acolhida aqui nesse belíssimo auditório e nessa belíssima casa, né? Então, que Vivaldi Moreira não fez nada errado. Esse golpe de poeta é um poeta definitivo, não é? Excelente para nós todos. Bem, acontece que faz 50 anos que eu frequento esta casa e conheço e tenho grande amizade para com todos os meus colegas, né? E devo isso agora a quem? Que foi descobrir e dar-lhe ciência de que 50 anos se passaram. Então todo mundo está falando,
todo esse tempo, mas todo esse tempo me permitiu não só entrar para a Academia Mineira, como também escrever. Que a dona Líslia acabou de descobrir que eu tenho 32 livros publicados. Eu não sabia que fossem tantos. Quer dizer, hoje faz 33. Ah, pronto. Então é o 33º, está aí fora, que foi lançado hoje, e que se chama Terra Incógnita. E essa Terra Incógnita é o Brasil, que eu vim a descobrir com os senhores, né? E que nós todos chegamos a descobrir, estamos vivendo essa brasilidade que me parece a melhor e a mais perfeita do mundo. Porque eu tenho trabalhado muito fora do país. Trabalhei nos Estados Unidos longamente, trabalhei na França, na Espanha, na Alemanha, e tenho a dizer-lhes que eu jamais encontrei no mundo inteiro um povo como o brasileiro. Até rimou. Então, de modo que nós valemos muito, especialmente o povo brasileiro, com a sua maneira de ser, de pensar, de querer, de amar e de fazer a mais bela festa popular do mundo, que é uma maravilha, que é o Carnaval. E eu passava as noites de dia de Carnaval diante da televisão e minha mãe ficava furiosa comigo, porque eu não ia dormir, que eu queria ver o Carnaval. Essa interpretação do mundo através da cantoria. Isso é estupendo. E eu, que sou formada pelo Conservatório Mineiro de Música, também gosto muito do samba e sei que através do samba nós podemos chegar ao coração dos nossos brasileiros. Embora eu tenha feito música de câmara e cantado muito música de câmara com grande alegria, com os melhores professores que qualquer pessoa poderia ter no mundo, não no Brasil. Então, eu estou feliz com isso, que nós tenhamos a mais bela festa popular do mundo. Não fiquei nos meus Schubert e nas cantigas e nas áreas antigas. Né? Eu também gosto da música brasileira, porque eu gosto dos brasileiros. Então, isso fundamentalmente. É um grande amor da minha vida, é o nosso povo. É o povo brasileiro, é o homem brasileiro. A pessoa do homem brasileiro, que eu não encontrei em nenhum outro lugar do mundo. E entre intelectuais, entre escritores, entre bons alunos de grandes universidades. Anotem isso. Não se esqueçam disso. Então, bem, coube-nos a nós, os acadêmicos da Academia Mineira de Letras, a ousadia de votar e eleger, durante um governo militar, 3 políticos de escola. O bacharel e homem público, Milton Campos, que vocês deveriam aprender a conhecer. E nós tínhamos tanta admiração por Milton Campos que nós ficávamos ali quando a Universidade Federal não, a Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Federal funcionava em 2 andares do edifício Acaiaca. 19 e o 21, que era o 21 é o da biblioteca. Então, quando Milton Campos chegava, nós queríamos estar justamente ali no hall, por onde ele passava, porque ele nos via, nós fazíamos parte de um pequeno grupo que era chamado de As Infalíveis. Eu vi alguma infalível por aqui. Então, porque nós fomos chamadas de infalíveis porque nós nunca faltávamos às aulas. E estávamos sempre à primeira fila. E o professor Milton Campos, quando chegava para dar suas aulas, ele tirava o chapéu para cumprimentar-nos. Então, para nós, a maior honra que podia existir era de receber um cumprimento de quem? De Milton Campos, que era o homem perfeito. Então, mas tivemos também um outro cirurgião intelectual, e que era o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, e que se transformou no nosso presidente da República, e que salvou a vida de quem? De Eduardo Frieiro, porque o professor Eduardo Frieiro sofreu uma infecção terrível de apêndice e ia morrer se não fosse o Juscelino Kubitschek, que foi o seu médico e o salvou da morte. Bem, acontece que anos depois eu fui ver o doutor Milton Campos nada, o doutor Juscelino Kubitschek, que não tinha sido eleito à Academia Brasileira de Letras. Foi a grande tristeza dele.
Então, falei a um professor Mário Mendes Campos, que era colega, né, de Milton Campos. De Milton Campos, não, desculpe, de Juscelino Kubitschek. Então, eu falei, professor, o senhor vai ser eleito à academia. Aí telefonei ao professor Mário e falei, nós vamos eleger o Juscelino Kubitschek para a Academia Brasileira de Letras, nessa hora em que a Academia Brasileira de Letras não quis elegê-lo para a Academia Brasileira de Letras. Ele merece. Ainda que fosse apenas por Brasília, mas ele merece mais do que isso, que é um médico e ainda salvou a vida de um dos nossos colegas. Então, nós elegemos o presidente Kubitschek e depois Dona Sara e ele nos receberam no apartamento deles. Depois ele veio a Belo Horizonte para ele próprio fazer o discurso de posse à academia, né? Mas eu tive a ocasião de conversar muito com ele. Então, ele me falou um dia, num dos nossos jantares, né, de recepção a algum dos nossos colegas, ele me falou assim, Maria José, você sabe o momento em que eu sou feliz na vida? Eu falei, não, por favor, senhor presidente. Ele falou, quando eu estou dançando. A coisa melhor no mundo é dançar. E, quer dizer, era um homem conquistado também por esse nosso apreço. Pé de valsa, então. Pois é nosso apreço à música, ainda que fosse a valsa, ainda que fosse o samba, né? Qualquer outra coisa, porque era uma pessoa, além disso, com excelente formação cultural. Quer dizer, nós tivemos um Juscelino Kubitschek entre nós. E tivemos também o senhor, um outro que quase chegaria à presidência da República, que morre à véspera dessa eleição à academia, infelizmente, não é? Que era o Tancredo Neves, cuja senhora tinha sido professora de grupo da minha mãe em Cláudio, porque se diz o Cláudio, para não confundir, não é? Com o nome de pessoa. Então, vejam que a senhora do futuro presidente da República foi professora de grupo de minha mãe. Minha mãe aprendeu a ler com ela e me dizia, minha mãe, que era a moça mais linda do mundo, que era Dona Risoleta. Então, mas também nós tivemos entre nós outra pessoa que, ao mesmo tempo, tinha 2 diplomas da universidade, que era o senhor Paulo Pinheiro Chagas. Então, e vejam lá, mas também tivemos 2 irmãs notáveis aqui nessa academia, após a Maria José de Queiroz, que chegou depois de Dona Henriqueta. Eu cheguei depois de Dona Henriqueta, mas Dona Henriqueta não tinha tomado ainda posse do seu lugar, então eu fui a primeira que tomei posse da minha cadeira na Academia Mineira de Letras. Posteriormente, foi Dona Henriqueta que veio assistir à minha posse. E o melhor de tudo nisso é que quando eu era criança e me perguntava, o que é que você quer? Mamãe que me contou, o que é que você quer ser no futuro? Então eu dizia, eu quero ser a Dona Henriqueta Lisboa. Porque a Dona Henriqueta Lisboa, irmã da Dona Laide Lisboa, era a cliente de flores da minha mãe, porque minha mãe era florista. A minha avó foi a primeira florista da cidade e que tinha uma casa que se chamava Casa Alcina, na Rua dos Caetés. Então, naquele tempo, as noivas usavam flores artificiais. Essas flores artificiais também apareciam não só nos casamentos, mas também na igreja, que essas floristas faziam as coroas. Hoje tudo isso é comprado, não é? Então, a minha mãe perdeu a sua profissão, que era de florista, mas eu fui educada com aquelas flores que a minha mãe fazia e vendia. Então, quer dizer que eu me sinto muito bem e conheci Dona Henriqueta posteriormente, que era uma das clientes. Mas essa Dona Henriqueta era irmã da Dona Laide Lisboa, que era nossa professora de didática geral na Universidade Federal, na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E depois disso, nós tivemos como professor alguém que fazia navete entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que se chamava José Carlos Lisboa, o irmão de Dona Henriqueta Lisboa, irmão de Dona Laide Lisboa, portanto, também acadêmicos. Então, o que dizia o professor Aires da Mata Machado Filho, que era ferino, feroz, foi um terremoto de Lisboa. Bem, então, além disso, já vou concluindo,
Bem, então já sabem disso tudo, que tudo isso diz respeito não só à nossa Academia Mineira de Letras, mas também aos acadêmicos que aqui vieram e também à literatura brasileira, porque todos eles gostavam de ler e gostavam de escrever, principalmente alguém que se chamava Eduardo Frieiro, que escreveu um livro que se chamava Os Livros Nossos Amigos, que passou a vida inteira amando os livros, que era um velhinho maravilhoso, adorável, um pequenino homem, que tinha muita coisa na cabeça e que era autodidata. Aprendeu tudo sozinho. Sabia francês, sabia inglês, sabia alemão, sabia tudo. E casado com uma senhora encantadora, que era a senhora filha de portugueses, e com quem nós passeávamos, porque ela aprendeu, depois de uma certa idade, a dirigir um automóvel, tinha um Volkswagen. Então nós íamos passear, professor Frieiro, dona Noêmia e eu, pelas Minas Gerais, e o professor Frieiro me contava tudo aquilo que ele sabia das Minas Gerais, de que nós gostamos tanto. Bem, era isso que eu gostaria de lhes dizer. E obrigadíssima ao nosso presidente e mais ainda ao meu anjo protetor, que é a dona Líslia Nascimento, grande professora.